Boa semana, obrigado pela sua companhia. É um prazer estar aqui mais uma vez levando até você tudo sobre o nosso esporte regional nessa segunda-feira. Olha só, no programa de hoje tem muita coisa boa para a gente falar. Vamos falar tudo sobre o futebol da UFJF. Além disso, o Tupi foi goleado jogando em Juiz de Fora, perdeu por 5-2 para o Uberlândia. E no início do final de semana nós tivemos uma novidade no Tupinambás, a apresentação da nova comissão técnica para a disputa do módulo 2. Isso tudo você vai ver aqui no Arena Alterosa, além de, claro, tudo sobre os estaduais, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca e também o Campeonato Paulista. No programa de hoje, como eu falei que o destaque do Arena vai ser o futebol da UFJF, estou tendo o prazer de receber aqui o coordenador do projeto, o Marcelo Mata, e também o treinador do Sub-17, ele que já esteve aqui com a gente, o Alex Nassif. Deixa eu começar aqui pelo professor Marcelo. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo à Arena. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Professor também, Alex Nassif. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo aqui à Arena mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Para a gente começar a falar um pouco do projeto, das seletivas que já começam amanhã, professor e Alex, começar a falar um pouco do projeto, das novidades, Na última vez que a universidade disputou o Campeonato Mineiro, ainda tinha a parceria com o Berabinha, que hoje mudou um pouco. Não tem a parceria com o Berabinha e entra aí a AZEPEL, que é a associação, esse projeto da universidade, unificando ali futebol, o atletismo, o voleibol, fortalecendo também as marcas. E aí, professor, já começo fazendo a pergunta seguinte, para a garotada que gosta de assistir o Arena Alterosa, que gosta de assistir os gols e quer fazer parte desse projeto também, quer fazer o processo seletivo da universidade, como fazer? Duas maneiras. Ele se inscrever para as seletivas que iniciam amanhã, através do Facebook, Futebol FJF. E para aqueles que não consigam estar essa semana e que se acha talentoso, esses são convidados a comparecer em qualquer época do ano. O talento, ele é sempre bem-vindo ao projeto. Não há uma data específica assim, de encerramento, Durante o ano, quem quiser mostrar o seu talento, está valendo. Justamente. No entanto, aqueles que iniciarem conosco 2018 através da seletiva dessa semana, não tenho dúvidas que ele terá uma vantagem por iniciar os treinamentos e começar a melhorar o seu desempenho. Até porque a gente já está aqui com o Alex, que é um dos treinadores das categorias de base desse projeto da universidade. Você pegou o Sub-17, Alex? Assumiu o Sub-17 da UFJF. E aí é o que o Marcelo disse, Para quem já participar das seletivas, essas primeiras, acho que já tem um passinho na frente, porque até vocês são da comissão, precisa já ir pensando no planejamento, pensando no elenco para a disputa do Campeonato Mineiro. Então é bom a garotada que se interessar, não perder tempo e já participar desses primeiros dias, Com certeza. Inclusive porque nesse momento nós estamos tentando captar os jogadores que já eram nossos, Porque como é o fim dessa parceria e o Berabinha joga a primeira divisão, nós estamos tentando com que os atletas continuem no projeto. Além disso, alguns outros atletas que já passaram da seletiva o ano passado, nós estamos contactando para tentar que eles consigam vir, porque tem muitos meninos de Maripá, tem meninos de Santo Antônio do Aventureiro, muitas cidades próximas que não têm as condições financeiras de estar no projeto. Então, nesse momento, a gente também está tentando captar os outros atletas que já tiveram no projeto em algum momento. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais das categorias, Só que a gente estava conversando aqui, Marcelo, antes do programa começar, é importante a gente destacar o seguinte, que muita gente hoje ainda não tem acesso à internet, não tem acesso ao Facebook, que é por onde o pessoal vai fazer a inscrição para poder participar das seletivas. Então, quem não tem esse acesso à internet, está assistindo a Arena Alterosa, pode ir direto nos treinamentos. Estamos esperando essas pessoas, esses jovens futebolistas, ao longo da semana. Sub-11 e Sub-13, terça e quinta pela manhã. E Sub-14, 15 e 17, terça, quarta e quinta pela tarde. Tá certo. E aí, o Alex, você falou quando tinha parceria com o Berabinha, estava, só para o telespectador entender, disputando a elite do futebol mineiro. Encerrou a parceria, deu início à formação da AZEPEL, essa associação. Muda um pouco o calendário do futebol da UFJF ou continua na elite do futebol mineiro? Na verdade, o que os jovens da cidade futebolistas têm que entender é o seguinte, encerrou-se a parceria, o Berabinha tem a vaga da primeira divisão e vai ter a oportunidade de jogar contra Atlético, Cruzeiro e América. Sim. Nós
temos as condições de oferecer a estrutura, as mesmas comissões técnicas de 2016 e 2017, então não tem mudança nenhuma em infraestrutura e comissão técnica. Além disso, nós todos os anos jogamos com Botafogo e Fluminense, fazendo amistosos no Rio, e o Marcelo tem esses dados melhores, mas nos últimos anos nós mandamos mais de 50 atletas para clubes. Então a nossa abertura nos clubes mineiros, cariocas, do Sul é muito grande. Então o que o jovem tem que entender não é que ele vai jogar primeiro e vai ter a oportunidade de jogar contra os grandes, mas que nós podemos oferecer a oportunidade de entrar nos grandes. Com certeza. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso, aproveitar que você falou do futebol mineiro e também do futebol carioca. Vamos mostrar gols para você que está acompanhando aí a nossa programação, né? O final de semana movimentando aí os estaduais, e a gente começa mostrando o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu a Cabo Friense pelo placar de 1-0 e o Atlético Mineiro fez o dever de casa, venceu também. Bora ver os gols. No Ninho do Urubu, Vinícius Júnior fez 1-0 Flamengo contra o Cabo Friense. No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu fácil Democrata por 3-0. Elias 2 vezes. E o estreante Roger Guedes marcaram os gols do Galo no jogo. E lembrando que o Cruzeiro ficou no empate com a Caldense, né? Jogou lá em Poços de Caldas um empate em 0-0. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí a partida entre Tupi e Uberlândia. Só que antes, vamos falar agora de MMA. Sabe por que Juiz de Fora vai sediar pela primeira vez o evento Favela Combat, que é tradicional, né, no estado do Rio de Janeiro, está vindo pela primeira vez aqui para o estado de Minas. Nós fizemos uma reportagem para você entender o que é esse evento e você vai ver agora. Pela primeira vez, Juiz de Fora vai sediar, em fevereiro, o Favela Combat MMA. O evento está na 27ª edição, mas é inédito no estado de Minas. Primeira edição fora do estado, então a expectativa, né, a ansiedade está muito grande. É um evento que eu iniciei ele no Rio de Janeiro e ele ganhou todo o corpo. E a finalidade do Favela Combat é justamente entrar com o esporte onde o poder público tem dificuldade de entrar e levar o esporte direcionado para dentro da favela. Cerca de 1.000 ingressos já foram vendidos. O evento conta com lutas de Muay Thai e MMA. O MMA hoje é o esporte que mais cresce no mundo, né? Por quê? Porque acabou aquela agressividade que as pessoas tinham dentro do MMA, na época do Vale Tudo, né? Hoje as pessoas entendem que o MMA é um esporte como qualquer outro. O evento vai ser realizado dia 3 de fevereiro no Olímpico, em Juiz de Fora. Muita luta boa, são 14 lutas no card, mas 14 lutas muito bem casadas pelo nosso coordenador Pichotti, que está mandando super bem, está tirando onda. Primeiro evento dele aqui também, que ele teve a iniciativa de trazer o evento para cá, ele que casou as lutas são super bem casadas. Legal, né? Então tá aí. Só lembrando que o evento tem o apoio da TV Alterosa e claro que até lá nós estaremos aqui mostrando para vocês também tudo sobre os lutadores, para você que está aí em casa e está curioso, né, sobre os lutadores, vai conhecer um pouco da história deles também aqui no Arena Alterosa. Da luta, vamos voltar para o futebol e vamos falar de Campeonato Paulista. Sabe por quê? O Palmeiras venceu e o Corinthians goleou o São Caetano e a gente vê os gols agora. Com o mesmo time da estreia, repleto de estrelas, o Verdão derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O William cruzou, Dudu fez o corta-luz e o colombiano Borra só completou. No Pacaembu, Rodrigo tocou, Casinha ajeitou e Jadson bateu com categoria para fazer 1-0 Corinthians contra o São Caetano. Júnior Dutra entrou no segundo tempo e no primeiro toque na bola marcou o segundo do Timão. Jadson, sem querer querendo, marcou mais uma vez. Romero completou a goleada. Final, Corinthians 4, São Caetano 0. Então daí os gols do Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, também o Campeonato Paulista aqui no Arena Alterosa, você não perde nada. E vamos voltar a falar um pouco mais sobre o projeto de futebol da universidade. A gente estava conversando aqui, professor, e aí no Campeonato Mineiro vai ter essa mudança. Vamos adiantar isso para o pessoal não estranhar, né, em relação ao fortalecimento da marca, né? A associação, ela tem essa vamos falar, unificação, né, do projeto do atletismo, projeto do futebol e o projeto do vôlei, né? E aí o JF Vôlei, na Superliga, já tem esse nome, JF Vôlei. Sim. No Campeonato Mineiro, o futebol do FJF vai se chamar? JF Futebol, porque é o nome fantasia, né? A AZEPEL é o nome, Associação de Ensino, Pesquisa em Esporte e Lazer. Tem que relacionar ensino e pesquisa porque é a missão da universidade.
E, no entanto, para as federações a gente coloca o nome fantasia e na CBV já foi aceita e acredito que na Federação Mineira não será difícil pela conversa que eu tive com o responsável pelo futebol do interior, JF Futebol. JF Futebol. JF Futebol. Alex, amanhã dá início aí ao processo, né? É o primeiro dia do processo. Tem amanhã e tem quarta-feira? Quarta e quinta. Terça, então, terça, quarta e quinta. E aí, com certeza, vai receber muita garotada boa de bola. Ele tem que ter um olhar clínico para poder já ir pensando a garotada para poder ter início, né, a formação desse projeto. E aí, quem está junto com você, né, no Sub-17? No Sub-17 teve a manutenção do Vanderlei, que estava o ano passado comigo me auxiliando na preparação física, vem para ser meu auxiliar. O Guilherme Acácio volta para ser o preparador físico, ele estava trabalhando até agora há pouco no Sub-20 do Macaé. O Bruno Peterson, que é o treinador do Sub-13, será o auxiliar técnico e auxiliar de preparação física. E o Eduardo Keller volta para ser o analista de desempenho. Além do João Gabriel, que foi campeão pelo Pérolas Negras, volta para ser nosso treinador de goleiros. E aí, para a disputa do Campeonato Mineiro, nós temos lá no futebol da UFJF Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-14, Sub-14, Sub-15 e o Sub-17. E o Sub-17. E aí, qual dessas categorias vai estar disputando o Campeonato Mineiro? Hoje é Sub-15 e Sub-17. No entanto, existe uma competição mais curta que a Federação Mineira promove, o Sub-14, mas privilegiando as equipes de Belo Horizonte e Grande BH. Legal. Então, Sub-15 e Sub-17 no Campeonato Mineiro e o Sub-14 também participa desse... Vamos estudar a possibilidade, não posso assumir esse compromisso ainda, e ele ocorre no segundo semestre. Então, temos tempo de pensar e temos interesse, porque você vai adaptando o Sub-14, que é o segundo ano da categoria infantil, a carga competitiva. Além disso, Fernando, no final do ano passado deu início o projeto de futsal, que é coordenado pelo Marcelo, que começa desde o Sub-7 para ter essa transição futsal-campo. Legal. Que era onde a gente perdia muito em receber os atletas com uns 13 anos. E aí agora, a partir desse momento, a gente já começa no futsal aos 7 anos, 5 anos, e aí já vai embora até o completo. E é legal isso, né? Porque o futsal, né? Para os garotinhos são pequenos, pré-mirim, mirim ali, começar no futsal, depois vai para o campo, já tem ali a questão de fundamento, já é praticamente tudo pronto, né? Sim, não tenha dúvida. O futsal, ele é o início do desenvolvimento do jogador. Ali ele divide a bola com menos colegas, com menos adversários, eles conseguem administrar um espaço menor e conseguem evoluir e criar essa inteligência. E as pesquisas têm mostrado, a maioria aí é significativo, é oriundo do futsal. Legal. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o processo seletivo de terça, quarta e quinta, local e horário, para você que está aí em casa e não quer perder, quer estar lá presente, quer estar participando, né? Você vai ver daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos falar do futebol do Tupinambás, que apresentou a nova comissão técnica para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Guilherme Humberto Silveira, o Guiba, é o novo técnico do Leão do Poço Rico. O treinador vem de trabalho com a equipe sub-20 do Araxá, quando chegou à final do Campeonato Mineiro da categoria. A direção espera montar um time jovem com alguns atletas mais experientes. Grande parte dos jogadores que negociam com Baeta já trabalharam com algum integrante da comissão. É uma competição sub-23, né? Na verdade, né? Então ajuda bastante porque são atletas que têm 20, 21, 22 anos, né? E alguns atletas acima da idade que vão ajudar, né? Com a sua experiência, com a sua maturidade, com a sua rodagem. O treinador não adiantou a preferência de estilo de jogo. Tudo vai depender das contratações que forem acertadas. Depende muito dos atletas e depende muito do jogo, né? De qual o jogo, como você vai jogar, você vai jogar em casa, fora, né? Dependendo do resultado, qual resultado você pretende buscar, para que você possa pensar no próximo jogo. Durante a apresentação, o diretor executivo Alberto Simão destacou o planejamento montado quando o Tupinambás voltou ao futebol profissional, chegar à elite do Mineiro em até 5 anos. Só que os planos precisaram passar por adaptações nesta temporada. A disputa pela presidência do clube foi parar na justiça e atrasou a programação. A gente é a última equipe a fazer a apresentação, a última equipe a buscar atletas no mercado, onde a gente encontrou uma grande dificuldade. Agora,
A gente usa da nossa experiência, do conhecimento, da comissão técnica que estava em atividade, né? Então a gente buscou atletas que fizeram pré-temporada. Uma estratégia adotada para contornar essa questão foi melhorar as condições de trabalho para os atletas. Procurou melhorar nossa estrutura fora de campo, né? Nós mantivemos todos os nossos parceiros, estão chegando vários novos parceiros, né? Nós investimos em algumas áreas específicas para a gente minimizar esses problemas. O Baeta vai estrear no Campeonato Mineiro no dia 17 de fevereiro, fora de casa contra o Social, em Coronel Fabriciano. Então, aí os detalhes, né? Nova comissão, data de estreia, tudo para você que está ligado aí no Arena. E aproveitar que a gente falou um pouco das categorias, né? A gente falou de base ali no Tupinambás, esse projeto de 5 anos para subir para a elite do futebol mineiro. A gente deu uma passada aqui nas categorias que a gente tem hoje no futebol da UFJF, né? Sub-11, 13, 14, 15 e 17. A gente falou que o Sub-15 e o Sub-17 estão certos de disputar o Campeonato Mineiro. E aí entra aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que a gente cobra, por exemplo, que a gente não vê hoje em dia, no time profissional que a gente tem do Tupi, que está na elite do futebol mineiro. A importância do garoto que é Sub-11, está começando já os treinamentos, para já pensar, né? Quando eu chegar no Sub-15, Sub-17, eu vou ter a oportunidade de disputar um Campeonato Mineiro. E já chegar pronto para o Alex, né? E a turma que está ajudando o Alex no Sub-15 e Sub-17, já ter um papel mais fácil de ter um garoto ali, já prata da casa, que fez os treinamentos todos ali, todo mundo já conhece, é só subir aquele garoto, né? Não tenha dúvida. E eu, particularmente, torço muito pelo sucesso do Tupi, claro, e do Tupinambás, principalmente pela questão dos acadêmicos da Faculdade de Educação Física, que tem uma formação pensando em trabalhar com o futebol, ter essa perspectiva de um dia poder trabalhar com o Tupinambás ou com o Tupi. Os nossos jogadores sub-17 aí que jogaram conosco há 3 anos atrás, quem sabe eles não podem se candidatarem a integrar o plantel do Tupinambás, Tupi. Então, é importante para o projeto ter essa perspectiva de ascensão. Nós somos conscientes que é muito difícil ser jogador de futebol profissional. Tá. Isso é muito difícil. É a profissão mais difícil que existe no Brasil, é ser jogador de futebol profissional. Concorrência enorme, né? A gente tem essa consciência e a gente conscientiza os meninos para se prepararem para uma outra profissão. E além dos jogadores, a própria comissão, né? O Alex teve no título do Tupi em 2011, 2011, né? No acesso, foi campeão da Série D, subiu para a Série C. E teve também no Tupinambás, na disputa da segunda divisão, né, Alex? Do módulo 2. Eu vejo assim, o futebol profissional hoje é mais barato quando você pega jogadores emprestados. Então, essa tem sido a saída para Tupi e Tupinambás. A falta de investimento das empresas de Juiz de Fora em abraçar os clubes da cidade dificulta muito. Você vê o nosso projeto da UFJF, do vôlei, que tem a lei do incentivo ao esporte, dedução fiscal, e as empresas não estão abraçando o projeto. Então fica mais barato para o Tupinambás e para o Tupi fazer esse investimento de pegar jogadores emprestados. Se tivesse o investimento, tenho certeza que os 2 clubes estariam fazendo a categoria de base. Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa rapidinho aqui no Arena e a gente já volta do intervalo, né, para segurar você. A gente já vai voltar mostrando tudo para você sobre Tupi 2, Uberlândia 5. Você vai entender o que aconteceu com o Tupi, né? Conseguiu virar o jogo para 2-1 e depois tomou uma outra virada, tomou uma goleada em casa pelo placar de 5-2. A gente volta do intervalo mostrando a reportagem para você. Já de volta com o Arena Alterosa e aí pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Tupi teve a oportunidade de jogar em casa, jogar no Helenão, e enfrentou o Uberlândia e perdeu pelo placar de 5-2. Luiz Marmendes acompanhou o jogo e conta tudo pra gente. Parecia mais uma tarde de sábado normal em que o Tupi jogaria contra o Uberlândia. Parecia. Ninguém imaginava que o Tupi sofreria um apagão inexplicável. Alexandre Barroso se refere aos 4 gols sofridos pelo Tupi em menos de 12 minutos. A gente não pode aceitar isso, porque partindo de uma equipe que tem jogadores experientes, jogadores rodados, ela não pode se ressentir tanto de um primeiro gol, de um segundo gol, melhor dizendo, como foi o que aconteceu. Ali, naquele gol ali, nós praticamente nos entregamos. O Uberlândia abriu o marcador aos 55 segundos do primeiro tempo. Gol de Alê, de pênalti.
Na sequência, depois de um chute atrás do meio de campo, quase que Hudson, camisa 6, empata a partida. Tanto buscou que conseguiu o empate aos 12 minutos do primeiro tempo. E depois de 3 minutos, o Tupi marca o segundo para a alegria do torcedor. Quase no fim do primeiro tempo, o Verdão do Triângulo Mineiro empatou. Após o intervalo, o Uberlândia voltou a campo. O time de Juiz de Fora, não. Em questão de minutos, levou o terceiro gol. Aos 10 minutos, Eliomar ampliou para o time adversário. O técnico Alexandre Barroso mexeu na equipe. Saiu Tchô para a entrada de Patrick e Francesco para a entrada de Calu. Depois sacou Rodrigo Dias e colocou João Vitor. As alterações não pararam o Uberlândia. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Tupi leva o 5º gol e perde o apoio da torcida. Uma equipe que se posiciona de quarta para sábado não pode ter uma dinâmica tão ruim. O Uberlândia é uma equipe que eu sou torcedor do Uberlândia, além de profissional e trabalho no Uberlândia, eu sou torcedor do Uberlândia, eu quero ver o Uberlândia ganhar sempre. Mas nós temos que ter o equilíbrio, como eu falei, e procurar dar sequência na competição com vitórias. Bom, vamos lá, de treinador para treinador agora, Alex Nassif. O Alexandre Barroso disse que uma equipe, né, que jogou na quarta-feira contra o Cruzeiro, e aí no final de semana, no sábado, já enfrenta o Uberlândia, não pode cair da forma que caiu. Para você que esteve no estádio, né, acompanhando o jogo, o que talvez explica para o torcedor essa reação do Uberlândia, né, e essa queda do Tupi, que conseguiu virar por 2-1 e depois tomou mais 4 gols? É verdade, eu estava no jogo e depois eu vi a entrevista do Barroso e ele foi muito feliz nas palavras e parece que as nossas opiniões são iguais. O Tupi foi muito passivo no jogo, muito passivo, aceitou o Uberlândia jogar no seu campo e o principal foi que o Tupi teve dificuldade pelos corredores. Tanto é que o Catanós, treinador do Uberlândia, foi muito feliz, onde ele tirou o Danilo Bala, que é um jogador de infiltração, de drible, e colocou o Saulo, que foi o jogador que mudou a partida. As principais jogadas foi pelo lado dele, pelo Saulo, pelo lado esquerdo, e foi onde o Uberlândia conseguiu fazer a vitória sobre o Tupi. Marcelo, hoje nós temos uma outra configuração do Campeonato Mineiro, né? Fica diferente agora, nós temos oitavas de final e tudo mais. Claro que para o torcedor fica difícil dar uma explicação, o time perde em casa por 5-2, mas é só a segunda rodada ainda, não pode continuar dando esse vacilo, mas sempre para recuperar o campeonato ainda tem, né? Não tenha dúvida. Isso pode ser refletido no comportamento do Uberlândia, que perdeu a primeira e conseguiu ganhar fora de casa. E o Tupi ainda tem mais 9 jogos. E tudo bem, ele está em último hoje, mas é possível ele classificar aí para os playoffs, são 8, né? E aquela questão, o jogador de futebol profissional, tanto quanto ele ganha como ele perde, ele tem que já esquecer aquele momento e partir para o jogo seguinte, isso tanto na vitória quanto na derrota. E eles têm que fazer isso. Eu falei oitavas, mas na verdade são quartas, né? Porque são 12 clubes, então desses 12, 8 passam para a segunda fase, 4 aí ficam de fora. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um trecho da entrevista aí do Alexandre Barroso que ele fala do próximo jogo já contra o América Mineiro, que é na quarta-feira, né? E tem pouco tempo para treinar, se der tempo de treinar, vamos ouvir. Não tem tempo para treinamento, né? Porque se você levar em consideração que tem um jogo quarta-feira, amanhã não há como treinar,
Segunda-feira estão terminando a parte de recuperação e terça já é treino e viagem, né? Então nós temos que focar, a primeira coisa, definir a maneira como nós vamos procurar jogar lá em Belo Horizonte contra o América, definir com os jogadores o posicionamento de cada um, mas mais do que isso, eu acho que foi a postura. A grande questão, na minha opinião, você pode mudar o esquema tático, você pode mudar peças, se você não mudar a postura, não vai para frente. Então, um campeonato difícil como o Campeonato Mineiro, que demanda atenção, que demanda acerto. E a última entrevista no Arena... eu acho que nós pecamos muito na postura. A maneira como nós, ganhando o jogo até 35 do segundo tempo, e fomos cedendo espaço, fomos aceitando passivamente a maneira como o Uberlândia articulava pelos lados, fomos dando pequenas faltas para ele até que eles conseguiram o gol. Quarta-feira, Tupi e América no Independência. Nosso tempo está acabando aqui. Vamos agora voltar para o futebol da UFJF. Vamos lá. Para você que está ligado aí no Arena Alterosa, não quer perder o dia nem a hora do processo seletivo. Olha só, amanhã, né, na terça-feira, e aí assim, sucessivamente até na quinta, né? Seletiva do Sub-11, olha só, das 8h30 da manhã até as 10 horas. Do Sub-13, logo na sequência, né, das 10 às 11h30, Sub-14, entre 2h30 e as 4 da tarde. E finalizando o dia de seletiva, Sub-15 e Sub-17, né, fazem a avaliação juntos e vão ser avaliados de 4 da tarde até as 18 horas. Quero agradecer a vocês pela presença, pela participação. Marcelo, obrigado, sucesso nesse novo projeto, né, nessa nova empreitada aí do futebol da UFJF. Muito obrigado, Fernando, pelo espaço. E convido a todos interessados a estarem presentes lá na nossa seletiva. Muito obrigado. Alex, obrigado mais uma vez pela participação, sucesso no Sub-17. Eu que agradeço, Fernando, o espaço, faço as palavras do Marcelo, esperamos os jogadores de talento da cidade que possam estar na UFJF conosco esse ano. O Arena Alterosa vai ficando por aqui, a gente se encontra agora na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, trazendo tudo para você sobre América e Tupi. Na sequência, você fica com o Alterosa em Alerta, primeira edição. Boa semana, tchau, tchau.